Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma live aqui. Vamos começar. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui a essa live. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Cátia Demartino, sou médica veterinária comportamentalista e eu ensino veterinários a se tornarem referência na indicação de psicofármacos, faturando mais por consulta, mesmo que você não tenha experiência na área, aliando a sua rotina clínica. Tem muita gente me perguntando quando que vai abrir as inscrições para FCPA. Gente, eu vou abrir somente para o pessoal que tiver inscrito naquele link que está aqui na bio do Instagram, tá bom? Então, se eu fosse você, entrava aqui, assiste a live, depois você sai da live, entra lá no link na bio, deixa o seu melhor e-mail, se você deixar o seu telefone e seu WhatsApp, melhor ainda, tá? Que a gente vai, assim que a gente abrir, vamos mandar diretamente para vocês as condições exclusivas para essa turma aqui do FCPA, tá bom? Vai ser a 16ª turma. Aproveito aqui também para convidar vocês a me seguirem no Instagram, né? E no YouTube, tá? No YouTube também tem um canal, eu deixo todas as minhas lives salvas lá. Então tem muito conteúdo, tanto para tutor quanto para veterinário. Aproveita também, compartilha esse conteúdo para quem interessa. É um assunto bem curioso e que muitas vezes a gente não faz esse link, né? E só que a gente acaba comendo bola nos diagnósticos e nos tratamentos também, né? Então, se eu fosse você, não sairia daqui. Essa oportunidade aqui, a gente vai falar nessa live sobre esse tema que conecta dermatologia e comportamento, atopia e ansiedade. Quem veio primeiro? Esse aqui é uma oportunidade, essa live é uma oportunidade para você entender como a visão integrativa pode transformar a forma como você conduz os seus casos clínicos. E também é importante para tutores, né, que muitas vezes não sabem por que os animais ainda continuam lambendo as suas patas, né, o corpo, mesmo depois de tantos tratamentos dermatológicos, né? Então vamos falar aqui, por que juntar atopia e comportamento, Kátia? O que uma coisa tem a ver com a outra? Muitas vezes a gente acaba recebendo no consultório, principalmente quem trabalha aí com dermato, né, clínico geral também, muito comum hoje em dia, animais com muita lambedura de pata, né, com prurido, aquelas coceiras absurdas, coceiras crônicas, dermatites recidivantes, né? E a pergunta é, será que é só a pele que a gente precisa tratar ou pode ter uma raiz emocional? Se a gente for pensar aqui na raiz emocional, vamos linkar aqui sobre bem-estar, sobre aumento de cortisol. Quando a gente tira os nossos animais do ambiente natural deles, e isso eu tô falando que os cães e os gatos, né, principalmente os cães aqui, eles saíram do ambiente errante, né, pensando na domesticação aí de 20 mil anos atrás, eles eram animais que precisavam procurar comida, eles precisavam caminhar, né? Eles precisam farejar, eles precisam destrinchar, eles precisam cavar, enfim, todas as necessidades caninas. E a gente tira ele do ambiente normal e a gente acaba introduzindo para um ambiente artificial, que é o nosso dentro de casa, dentro do apartamento, dentro da casa, né? E que a gente não supre as necessidades desses animais. Não suprindo as necessidades desses animais, eles ficam ociosos, né? Eles não têm muito o que fazer. E, consequentemente, isso afeta o bem-estar dos nossos animais, né? E quando a gente afeta o bem-estar dos nossos animais,
níveis de cortisol aumentam no organismo e com o cortisol elevado constantemente, acaba tendo problemas de imunidade. A gente vai falar muito aqui sobre problemas imunológicos também, né? Então, eu quero mostrar hoje para vocês como o corpo e a mente estão ligados pelo chamado eixo neuroimunoendócrino. Kátia, o que é esse eixo neuroimunoendócrino? É a comunicação entre o sistema nervoso central, o sistema imunológico e o sistema endócrino, né? Quando o animal ele enfrenta estresse crônicos, né? Como estresse crônico, pensando aqui numa ansiedade, por exemplo, o hipotálamo ativa aquele eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Eu tô falando muito tecnicamente aqui, tá, gente? Mas dá para tutores entenderem também. Com esse eixo ativado, começa a liberar cortisol e catecolamina. E o que vai acontecer? Essas substâncias em excesso, né, cronicamente, elas alteram a resposta imunológica, aumentando a vulnerabilidade e processos inflamatórios, incluindo a pele, certo? E como o estresse e a ansiedade influenciam a pele? O sistema nervoso, ele libera neuropeptídeos, né, como uma substância P aqui, substância CGRP, enfim. E essas moléculas, elas se ligam aos mastócitos. O que os mastócitos fazem? Eles liberam a histamina, que é a substância que causa o prurido, que causa a coceira, né? E, consequentemente, piora a coceira. O cortisol crônico causa a disfunção da barreira cutânea, facilitando a entrada de alérgenos. Então, cai a imunidade. Então, assim, sistema nervoso começa a liberar esses neuropeptídeos que se conectam aos mastócitos, que aumenta o prurido, né? Eles vão aumentar a liberação de histamina. E, além disso, o cortisol crônico causa diminuição da imunidade. Então, essa diminuição da imunidade, ela dá uma resposta, no caso aqui da pele, ela aumenta a permeabilidade da pele a possíveis patógenos na pele. Consequentemente, isso causa problemas também de pele, né? E aí, com resultado com isso, causa coceira, inflamação e perpetuação da dermatite atópica, né? E aí, como a atopia influencia o comportamento? O animal é aquela coisa, né? A gente nunca sabe quem que veio primeiro, se foi a atopia, se foi a coceira, mas ou o comportamento, né? A ansiedade. Mas a gente precisa entender que os dois estão interligados, certo? E aí, como a atopia ela acaba influenciando o comportamento, é que o animal, por exemplo, ele sente prurido constante, ele acaba ficando em estado de alerta e desconforto. Imagina aquele cachorro, coitado, que ele não para de se coçar, ele não para de se automutilar. Cara, gera um baita desconforto no cachorro. Então, aquele cachorro, ele não relaxa, né? É aquele cachorro que o tutor, ele fica ouvindo o cachorro coçando a noite toda, lambendo a pata a noite toda, né? Isso causa um desconforto tanto para o tutor quanto para o cachorro, né? E gera irritabilidade, gera problemas do distúrbio do sono, que aquele sono não está nada regulado, né? E dificuldade de relaxar. E aí o tutor acaba observando o quê? Os comportamentos, né? Como lambedura excessiva, automutilação, vocalização, hipervigilância. Ou seja, a atopia, ela também pode induzir a processos de ansiedade, né? E aí, pensando aqui, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nem sempre a gente vai conseguir saber. Mas, em alguns casos, a ansiedade é a base e a pele é a causa, né? A que acaba manifestando. Em outros, a atopia é o gatilho que leva a alterações emocionais. Mas que é importantíssimo a gente entender
é que um agrava o outro. A gente não pode tratar um sem pensar com o outro também, né? Senão a gente não vai ter o tratamento efetivo para aquele paciente, certo? E muitas vezes o que acontece? Recidivas. Muitas vezes a gente vai passar Apoquel, vai passar trocentos milhões de shampoos, hidratantes, ômegas, antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, e aí durante o tratamento o cachorro tá ótimo, o bicho tá ótimo, para o tratamento volta tudo de novo, né? Faz a questão da alimentação, faz a questão... Tudo isso deve ser feito. Não estou dizendo que isso não deve ser feito. Deve ser feito. Porém, a gente precisa ter um outro olhar. A gente tem que ter um olhar integrado. Aquele animal, ele se manifesta por a emoção e a pele agindo ao mesmo tempo. Se a gente só trata a pele e esquece a emoção, acaba tendo recidivas aqui, certo? Então, a gente precisa tratar a parte comportamental também para a gente ter sucesso nesse tratamento, né? E aí, como que a gente faz aqui esse ciclo, né? Vamos pensar aqui, a atopia desenvolvendo para uma ansiedade, né? Então, aquele cachorro se coça muito, aí gera um desconforto, né? E aí, consequentemente, o animal entra em estado de alerta crônico, consequentemente, maior estresse, maior irritabilidade, maior ansiedade, né? Começa a ter problemas de sono, aquele animal não relaxa, ele não dorme. Geralmente, afeta também a questão do bem-estar. E aí, consequentemente, pode favorecer a processos de compulsão, aquela lambedura excessiva que gera uma automutilação também, né? E aí tem uma referência aqui de estudos em humanos mostrando maior prevalência de transtornos de ansiedade em pacientes com dermatite atópica, né? Então, tem um fator aí importante que a gente precisa entender. E aí, como a ansiedade leva à atopia? O estresse aumenta a liberação de cortisol e catecolamina, né? Que a gente já tinha falado aqui. Consequentemente, dá alteração na barreira cutânea e piora a inflamação. Os animais ansiosos apresentam maior grooming, né? Grooming excessivo, então é aquele autolimpeza, né? Excessiva, lambeduras excessivas, consequentemente acabam agravando lesões de atopia, né? Então tem uma outra referência aqui de 2008, que é a interação entre dermatologia e comportamento em cães. Então a gente tem essas alterações dermatológicas e de ansiedade, né, que um acaba agravando o outro. O que a gente precisa entender é que a gente não pode só tratar um e deixar o outro, tá? A gente precisa tratar os dois. Quando é pele e quando é cabeça? Quando é comportamento? Algumas perguntas-chave são importantes aí para você ter isso em mente, né? Durante a sua rotina, durante os atendimentos clínicos. Primeiro, a coceira tem correlação clara com a exposição ambiental? Por exemplo, poeira, pólen, alimento, produto de limpeza, perfume, né? O comportamento de lambedura ocorre mesmo em repouso ou situações de estresse? Então, é uma pergunta importante também. A resposta parcial dos tratamentos dermatológicos ocorre recidiva, né? Existem sinais associados de ansiedade, como hipervigilância, vocalização e agitação? Então, aquele exemplo aqui do cão tratado para atopia, com vários ciclos de corticoide, mas a lambedura persiste. Então, consequentemente, isso é um comportamento que pode ter desenvolvido por uma compulsão secundária ao problema de pele. E agora a gente precisa tratar o comportamento para a gente melhorar a questão da pele também. E tratar a pele e automaticamente vai melhorar a questão do comportamento, da compulsão, né? Então são várias coisas que a gente precisa colocar durante os nossos tratamentos. Bom, pensando aqui no manejo clínico integrado.
Então, a abordagem dermatológica precisa fazer? Sem dúvida, a gente precisa fazer tratamentos com antibiótico, né, com antihistamínico, com imunoterapia, de controles de ambiente, alimentação natural, enfim, todas aquelas coisas que todo mundo acaba fazendo, né? Porém, a gente precisa trabalhar a abordagem comportamental também aliada, né? Como enriquecimento ambiental, manejo desses estresses, né? Treinamentos, alimentação natural junto no enriquecimento ambiental, aquela questão da gente melhorar a questão das necessidades básicas dos nossos animais, que consequentemente a gente melhora a questão do bem-estar e diminui a questão do cortisol, consequentemente a gente melhora a questão da imunidade daquele animal, né? A gente precisa sim, em muitos momentos, trabalhar com psicofármacos, principalmente para casos de transtornos compulsivos, né? E aí a gente tem vários tipos de psicofármacos aqui, como os inibidores de recaptação de serotonina, os tricíclicos, os moduladores de eixo, né? E também tem a cannabis medicinal, que é ótima, ela é uma aliada no tratamento de dermatite e de ansiedade, gente, porque ela vai trabalhar tanto a parte da atopia, da dermatite, quanto vai trabalhar a parte da ansiedade. Ela entra em atuação conjunta, tá? Então ela tem efeitos ansiolíticos, né, do CBD, e ela tem propriedades anti-inflamatórias. E o CBD, gente, a cannabis medicinal no geral, né, e a combinação de CBD com THC, ela é 2 vezes mais potente do que a hidrocortisona. Então pensa que a hidrocortisona, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a resposta inflamatória? Vai. Só que, consequentemente, a longo prazo, esse animal vai ter problemas de imunidade, né? Já o CBD, o que ele vai fazer? Ele vai melhorar a questão do anti-inflamatório, mas ele vai melhorar a questão da imunidade daquele animal. Também da ansiedade, tá? Mas ele faz o tratamento totalmente inverso. Ao invés de diminuir a ansiedade, a imunidade, ele vai aumentar a imunidade. Então, ele faz esse tratamento em conjunto. Cannabis medicinal para problemas dermatológicos é muito boa, é super indicada para esses casos, tá? Então, gente, recapitulando aqui, atopia e ansiedade, eles têm uma relação bidirecional. A gente não sabe de quem começou primeiro, mas a gente precisa tratar os dois, para a gente ter a melhora da resposta daquele tratamento, tá? Tratar apenas a pele ou apenas o comportamento pode ser ineficaz, certo? Por isso que a gente precisa trabalhar os dois. A visão integrativa é o futuro da clínica. Gente, tem muito veterinário que ainda só vê a questão da pontinha do iceberg. Eu sempre falo aqui. Aquela mutilação de cauda, a lambedura de pata, é a diarreia, né? Não, a diarreia só vamos trabalhar com alimentação natural. Gente, tem um fator comportamental muito, muito evidente e importantíssimo pra gente trabalhar, tá? E que muitas vezes não é trabalhado. E infelizmente, a gente não aprende sobre comportamento na nossa graduação. A gente tem uma grande dificuldade para entender quais são as necessidades naturais, né, básicas dos nossos animais, e aí a gente não tem como saber o que é errado, né? O que é anormal. Se eu não sei o que é anormal, o que eu vou saber o que é anormal, né? E a gente não aprende sobre psicofarmacologia na nossa graduação também. Além das terapias alternativas, né? Como a cannabis medicinal, né? Com floral, enfim. Todas essas terapias que a gente pode fazer em conjunto, né? Então, se você quiser entender mais sobre como aliar essa parte de etologia, essa parte de comportamento, junto com a sua rotina clínica, entra para a próxima turma do FCPA, que lá a gente fala sobre tratamentos
clínicos aliados ao tratamento comportamental também. E aí, consequentemente, você vai dar uma melhor resposta de tratamento para o seu paciente, né? Então, para quem não se inscreveu ainda, é um curso somente para veterinários, tá? Para quem não se inscreveu ainda, o link está aqui na bio do Instagram. Deixa lá o seu melhor e-mail, já vão abrir as inscrições, mas só para quem tiver inscrito nessa página, tá certo? Então, se esse conteúdo deu sentido aí para você, e se você acha que alguém vai se beneficiar sobre isso, compartilha com seus colegas aí de trabalho, me segue aqui no YouTube também, que tem muito conteúdo, tanto para veterinários quanto para tutores, tá certo? Não esquece, FCPA ainda abre inscrições 16ª turma esse ano, tá certo, gente? Deixa o seu melhor e-mail e o seu telefone de WhatsApp no link que está na bio aqui no Instagram. Eu vou encerrar essa live com vocês. A gente se encontra na próxima live e até a próxima live, então. Até amanhã, um abraço, tchau, tchau.